Gente, boa noite a todos, graça e paz. Você que nos assiste pela internet, nós somos de Curitiba, capital do estado do Paraná. Os QAs já vão saindo sem avisar. E nós estamos situados muito próximos ao centro cívico. Nós achamos aqui, pela nossa cota que a gente está, eu acho que nós somos a igreja no ponto mais alto da cidade. Mas eu tenho que conferir essa informação. É isso, pastor Ala? No ponto mais alto da cidade. Então, se você olhar para cima, você encontra a gente. Avenida Desembargador Augusto Simas, 1772, em Curitiba. Eu estive pregando em Portugal, domingo passado. E eu preguei em Funchal, na Ilha da Madeira. E depois eu preguei em Porto. Peguei um avião de manhã cedo e à noite preguei em Porto. Cheguei lá e falei assim, gente, eu sou pastor da Igreja Batista de Bom Retiro. E o endereço, um garoto levantou a mão, eu sei qual é o endereço, em Portugal. Eu falei, então fala, Avenida Desembargador Augusto Simas, a igreja inteira gritou, 1772. Então se você colocar no teu Waze, você pedir um Uber, tem um ponto de ônibus aqui em frente, essa igreja vai te abençoar, tá bom? Você é nosso convidado. Nossos cultos sempre quarta-feira às 20 e sempre domingo às 10 às 19 horas, amém? Vamos orar? Pai querido, agora o nosso coração é todinho dedicado ao Senhor, todinho. Entregamos ao Senhor a nossa mente, a nossa inteligência, tudo aquilo que os sentidos do nosso corpo podem perceber, entregamos a Ti. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo fale poderosamente ao nosso coração, nos ensine a verdade, nos guie na verdade e nos convença, Pai, da realidade do mundo espiritual, de quem nós somos, de quem o Senhor é. Fica conosco assim, não nos deixe só, não nos abandone na nossa própria inteligência. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Quero falar um pouquinho hoje sobre escola. Eu fui professor durante muitos anos. Na minha formação acadêmica, logo que eu me formei, fui trabalhar numa escola. O maior centro de ensino técnico da América do Sul, uma escola de formação de graduados na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo. Ali eu assumi a cátedra e aprendi, principalmente, você vai dominando algumas disciplinas. Quando você quer formar alguém, a primeira coisa que você quer fazer um curso, você quer estabelecer um estágio de formação, de preparação. A primeira coisa que você tem que saber é para onde você vai. Existe algo chamado padrão de desempenho. Então, se eu quero formar um jogador de futebol, eu preciso que aquele jogador de futebol tenha por padrão de desempenho capacidade de pelo menos correr 90 minutos aqui em 2 tempos de 45. Que ele consiga chutar com a perna direita, cruzar com a perna esquerda, cabecear com o olho aberto, fazer gol, defender o gol. Quero formar um piloto de avião. Ele tem que ser capaz de ler uma carta de navegação. Ele tem que ser capaz de decolar com o avião, pousar, fazer algumas manobras, voar na ala, voar seguindo um líder, lançar uma bomba, carregar uma tropa de paraquedistas, lançar os paraquedistas. Esse é o padrão de desempenho esperado, mínimo, na formação, por exemplo, de um oficial aviador. Mas para que eu alcance esse padrão de desempenho, o que eu faço? Eu estabeleço objetivos. O objetivo geral do curso é que ao final do curso, aquele cadete seja capaz de pilotar aquele avião, e, enfim, navegar. O objetivo geral ele é desdobrado em objetivos específicos e depois objetivos operacionalizados. Você vai dando uma aula de cada vez. Eu me lembro que eu tinha que decorar checklist de pane de avião. Fabíola me ajudava. Falha do motor em voo, velocidade 90 nós, trem de pouso, flap e recolher, magnetos, bússola ligados, manete à frente, troca o tanque, liga a bomba, e o avião, assim, ele pega no tranco. O motor falha, mas ele pega no tranco. Não fique com medo de voar, aliás, você que tem medo de voar, não tenha medo, é muito seguro. É de fato muito seguro. Eu falo assim, fale do motor em voo logo de cara.
Aí o irmão que tem medo, pastor, isso não é hora, mas é seguro. Então você é capaz, através disso, você estabelece algumas disciplinas, um plano da didática, um plano de aula, é isso. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Deus tem uma escola para a gente. Deus, ele vê em nós algo, e às vezes essa semente daquilo que ele vê em nós não está aparente, mas Deus enxerga algo que a gente não vê. Por exemplo, o que Deus viu em Davi? Porque os irmãos não davam uma moeda para ele, nem por ele. Ele estava lá atrás da malhada, cuidando das ovelhas do pai. Ninguém percebeu nada nele, mas Deus percebeu algo nele, um homem segundo o seu coração. Mas ele tinha 14 anos. E você não espera que alguém de 14 anos assuma o governo num trono como rei de Israel. Então Deus vai formar numa escola aquele garoto Davi, que já tinha brigado com o urso, já tinha saído no tapa com o leão, já tinha lutado com o gigante. Mas Deus ia preparar ele. Deus tira o conforto dele, Deus tira o emprego dele. Ele é perseguido pelo rei, ele vai morar numa caverna em Adulão, ele levanta um time com ele, ele forja aquele menino. Aí quando ele faz 40 anos, agora você está pronto. É uma escola. É uma escola que Deus prepara a gente e que tem o tempo. Todo mundo aqui passou pela escola. Você foi para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano. Só que para você passar de ano, você tem que fazer a prova. Aliás, hoje a gente estuda 20 anos para fazer a tal da prova do Enem. Você está sendo preparado para que no final você seja aprovado. Deus quer aprovar a gente. E hoje quero falar um pouquinho sobre isso. Quero falar sobre a escola da fé. E aqui Deus prova o meu amor, o seu amor por Ele, através da obediência que nós vamos prestar aos mandamentos dEle. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova. Olha a prova lá. Para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isto apenas para treinamento, para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, aqui são 7 nações, são 7 nações que estavam naquela terra. Os sidônios, os heveus, que viviam lá no norte, nos montes do Líbano, desde o monte Baal Hermão até Lebo Hamate. Estas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Juízes 3, de 1 a 4. O que está dizendo aqui é que os problemas da nossa vida, é Deus que manda para a gente. Pronto, é isso. Se você é crente, quem manda problema para você é Deus. Sabe aquela professora de matemática que dá aqueles problemas cabeludos para você resolver? Não, ela não é ruim, ela é boa. Ela está treinando a lógica da aritmética, da geometria na sua mente, porque lá na frente, você quer ser médico, vai ter que fazer a bendita da prova de matemática. Não, mas eu quero ser advogado, vai ter que passar na prova de matemática. Pastor, para que integral e derivada? Eu vou ser veterinário, vai ter que passar na prova de matemática. Então nós, quando enfrentamos um problema, nós não apenas enfrentamos no sentido de que eu tenho que vencer, não. Deus, Ele quer ensinar a gente de alguma maneira, Ele quer levar a gente a um lugar de dizer assim, ó, tá vendo? Você vai vencendo devagar até você chegar lá. As provas vão ficando mais complexas, as provas vão ficando mais difíceis, mas Deus, Ele quer enxergar algo além da prova. Ele quer enxergar a capacidade que nós temos de permanecer no destino, no rumo, no prumo que Deus deu para a gente de obediência. Por quê? Porque obedecer a Deus traz para mim apenas benefícios. A única maneira de eu ser abençoado é obedecendo a Deus. Não existe assim uma bênção que o pastor possa te dar se você, por exemplo, escolhe caminhar longe de Deus. Não existe isso.
Se você pegar a Bíblia do princípio ao fim, você vai ver que existe uma recompensa para a obediência e uma recompensa para a desobediência. Existe uma bênção quando você obedece, e existe um castigo quando você desobedece. Não é que Deus é um Deus mau, do tipo, você não me obedeceu, você vai apanhar. Não, não é nada disso. É que quando você desobedece, você é como se você tirasse a proteção de Deus da sua vida, e a colheita que você vai ter é muito ruim. Você está sabendo quando Deus diz assim: olha, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não adulterarás, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo. Ele está dizendo para mim, ele está dando um caminho, uma jornada segura, para que eu não me machuque. Mas quando o ser humano ele escolhe desobedecer, ele entra num território muito pastoso, um lodo que vai segurar ele e vai fazer ele naufragar, vai trazer sobre a vida dele muito sofrimento. E é isso que acontece com o povo de Israel. Deus colocou provas, nações, para provar eles. E o que acontece? Essa história desse homem chamado Gideão, ela é muito rica de ensinos. Eu quero aqui pegar pelo menos uma parte dessa narrativa e dessa conversa que Gideão tem com o anjo, para nos ensinar, para levar a gente para dentro dessa escola, para mover o nosso coração em fé. De novo, teimosinho, de novo. Já sabe quando você faz, mas você fez de novo, você desobedeceu de novo. Israel não aprende. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Lembra da prova? Lembra que Deus quer te provar? Eles fizeram de novo uma ação que levou eles à reprovação. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Não foi assim, um beliscão, Deus falou assim, vamos lá. Foram 7 anos de uma colheita amarga, por causa também de um período de semeadura na desobediência. São colheitas que nós temos a partir do comportamento que nós traçamos. Os midianitas dominaram sobre Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. É gente que desobedece e diz assim, não, a culpa é do inimigo, é do meu chefe. A culpa é de quem me oprime, é esse governo. A culpa é do vereador, do deputado. Você transfere para os outros o chicote que você está ganhando, mas na verdade há uma desobediência que está trazendo juízo. Muitas vezes Deus levanta pessoas muito piores do que nós para nos castigar. Abacuque, ele tem uma surpresa quando Deus revela para ele que os babilônicos vêm atacar. Quando Deus fala para Abacuque, porque Abacuque está reclamando que o dia está ruim, ele fala, Deus, você não está vendo o que está acontecendo não? O justo está sendo perseguido, o justo está indo à falência, e o ladrão miserável está abrindo filial e enriquecendo. O filho do justo está doente, o filho do justo está doente, e o filho do ímpio está cheio de energia, está cheio de alegria, está cheio de saúde. O senhor não está percebendo? Deus fala assim, você está achando ruim, mas vai ficar pior, porque vocês pecaram contra mim, e eu estou levantando uma nação que vem do norte, a Babilônia. Os caldeus, eles marcham na largura da cavalgadura dos seus cavalos, eles são como águias que devoram os ratos, eles são como leopardos, que não deixam a presa escapar. Ou seja, te prepara que o teu está guardado. Sabe quando você faz bobagem? Tinha coisas, mamãe é doçura, você já conheceu Dona Inês, mas quando eu fazia alguma bobagem, mamãe tinha um negócio que fazia assim, Sua mãe fazia assim para você? Você não sabe o que é isso. Gente, parecia 2 tijolos batendo assim, ela tinha um dedão grosso. E fazia, olha quando você chegar em casa. E ela fazia com os 2 dedos, com a mão esquerda e com a mão direita. Parecia uma bateria. E eu embromava o máximo que eu podia quando eu ia entrar em casa, porque eu estava sob ameaça. A perspectiva do julgamento condenatório já estava lá. Eu estava frito. O que Deus está falando para você?
Não desobedece, não desobedece, não desobedece, porque se você desobedecer, eu vou soltar sobre vocês uma nação, e é isso que acontece. Midian, uma região ali hoje, a Arábia Saudita, se levanta junto com os amalequitas e outras nações para saquear Israel. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Gente, pensa 7 anos de derrota. Aqui são 7 anos de vacas magras. Aliás, uma vez eu preguei sobre vacas gordas e vacas magras. O irmão, no final do culto, me perguntou: pastor, por que eu nunca tive os anos de vaca gorda? Eu só experimentei as vacas magras por enquanto. Existe, gente, 7 anos é muito tempo de sofrimento. 7 anos é muito tempo de derrota. Quando você tem 7 anos de derrota na sua vida, você já não passa mais a acreditar que você vai ser curado. Você não começa mais a acreditar que você pode alcançar vitória nas áreas que você está sendo derrotado. O tempo, gente, que faz a gente sofrer, começa a fazer a gente desanimar também. Começa a fazer a gente ficar incrédulo. Começa a fazer a gente duvidar de que Deus pode fazer, ou que a gente pode ser usado, ou que a gente de alguma maneira vai sair daquele lugar de sofrimento. Então o que eles fazem? Eles estão sendo roubados, eles vão se esconder dentro de buracos. Eles vão se esconder dentro de buracos nas montanhas e nas fortalezas. As razões da colheita frustrada é a desobediência. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde seus caminhos os levaram. Vejam, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde seus caminhos levaram. Ele está pegando você, fala assim: vamos conversar. Veja a bobagem que você fez. Veja se essa rebelião pode levar você a um lugar de felicidade. Veja se isso é capaz, esse teu caminho torto, veja onde te levou. Você está vivendo agora tempo de secura, você está vivendo agora tempo de não colheita, infertilidade. Você está vivendo um tempo aqui que você pega o salário assim, e antes de você ir no banco para sacar, o banco já sacou de você. Ele já levou o teu cheque especial, pronto. É isso que ele está falando. Existe aqui uma colheita da desobediência, mas Deus é um professor persistente. O que ele faz? O povo pede socorro e ele manda um professor. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Tem gente que só vai buscar socorro em Deus quando não tem mais jeito. Não é que o leite derramou, é que o leite já azedou, virou nata, já está fedendo. Sabe aquele negócio horrível? Ele vai tentar de todo jeito, dar um jeitinho, consertar com o braço dele, com a força dele. Só que aqui Israel empobreceu de tal maneira, está falando aqui, gente, de bancarrota. Perdeu tudo, ele faliu. Ele entregou tudo que tinha. Aí, quando tudo dá errado, ele está fugindo, ele sabe que ele é de Deus, mas ele continua num caminho de desgraça, se envolvendo com gente que não é de Deus, fazendo um negócio escuso, fazendo tramóia, se metendo em fraude, se metendo com gente, fazendo alianças que não são para fazer, enganado por esse mundo. Aí quando tudo dá errado, agora ora por mim, pastor, porque o juiz vai me prender. Agora ora por mim, pastor, minha mulher foi embora, meu marido me deixou, meu filho não quer mais me ver. Quer dizer, ele espera tudo dar errado para clamar ao Senhor. Mas Deus é bom e misericórdia. Ele responde: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse:
assim diz o Senhor, ele diz duas coisas. Assim diz o Senhor Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito. Eu sou o libertador. E das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor. Ele está falando a segunda coisa: o seu Deus. Não adore os deuses amorreus, em cuja terra vive, mas vocês não me deram ouvidos. Você deve estar falando assim: pastor, mas eu não sou idólatra. Já fui, mas abandonei aquela região falsa, os deuses falsos, e agora eu sirvo ao Senhor. Não tome por esse caminho aí. Tome pelo seguinte sentido: vocês não me deram ouvidos. Porque a questão aqui não é ser idólatra ou deixar de ser idólatra. A questão é fazer ouvido de mercador. É Deus ensinar algo para você e você fingir que não está ouvindo. É você saber que tem que tomar uma decisão e uma direção que é contrária ao pecado, mas você insiste em ficar no pecado. Vocês estão insistindo no erro. Ele está dizendo que o povo de Israel, aqui que aconteceu: olha, vocês lembram, eu te salvei. Eu fui lá te tirar do Egito. Só que em vez de você glorificar o meu nome, honrar o meu nome e adorar apenas a mim, agora você está apaixonado pelas pedras desse mundo aí. Você está achando que esse Deus aí que você serve, seja o dinheiro, seja a sexualidade pervertida, imoral, seja os prazeres desse mundo, você está achando que isso aí vai te dar o quê? Alegria? Você não está dando ouvido para mim. E como você não está dando ouvido para mim, eu vou mandar um outro professor e derramando um anjo. Aí é o professor particular. Já que o professor na escola não está te ensinando, eu vou mandar um anjo falar com você. Então o anjo do Senhor veio e sentou sobre o grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Pai, esse sujeito aqui é pai de Gideão. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aqui Deus viu algo em Gideão que ninguém viu. Porque Gideão não é ninguém. Quem é Gideão? Ninguém. Ele aparece agora, no capítulo 6 de Juízes. Ele é alguém que não é conhecido. Ele é de uma tribo de Manassés, que é esquecida pelo tempo. Manassés é uma tribo tão esquisita, que tem Manassés do norte, Manassés do sul, Manassés do leste, Manassés do oeste. Eles mesmos são divididos, eles mesmos são separados. Você olha o mapa de Israel, tem dois Manassés, um que fica aquém do Jordão, outro que fica além do Jordão. E ele é pobre. A família dele não tem nenhuma proeminência. Sabe quando a pessoa pergunta: você é filho de quem? Esse aqui é filho do doutor. Esse aqui é filho da autoridade. E esse aqui? Esse é filho de ninguém. É filho do moço que mora debaixo da ponte. Ele não tem nenhuma, nada assim, que só olha para ele e diz assim: ele é alguém especial. Não, ele não é ninguém. Eu acho ele até muito esperto, porque os midianitas roubavam a plantação, a colheita do trigo. O que ele fez? Ele pegou o dinheiro dele e levou para outro lugar. Ele tirou daquele lugar a colheita dele e levou para o tanque de prensar uvas. Só que aí Deus viu alguma coisa nele e chama ele de poderoso guerreiro. Aqui começa uma conversa muito interessante. Esse Gideão, ele tem muita dúvida. O medo faz a gente duvidar. O medo faz a gente sofrer de uma amnésia. Quando a pessoa está com medo, ela esquece que Deus é Deus. Tem gente, deixa eu falar de avião. Estávamos no avião, voltando de Portugal, no meio do Oceano Atlântico. E atrás de mim tinha um moço. Ele falando, o avião começou a sacudir. Ele falou: só falta, o avião atrasou um dia, 24 horas para a gente chegar. 24 horas para a gente chegar. E o avião começou a sacudir, a turbulência. Tá passando, avião não cai por turbulência. Não cai, só sacode. Você está passando na nuvem, está trocando aquele meio que você está andando. E aquele moço falou assim: só falta agora o avião cair para Deus querer me matar. Eu falei: filho, olhei para trás. Para Deus te matar, ele não precisa derrubar o avião com eu dentro. Fica tranquilo, ele vai te matar quando a gente pousar. A gente pousa e te mata. Não vai querer me matar comigo dentro?
Deus não vai precisar destruir um avião, gente, para matar a gente. Deus é Deus. Mas o que está acontecendo com esse Gideão aqui? Ele não acredita em quem ele é. O Senhor é com você, poderoso guerreiro. Fala assim, tá, eu poderoso guerreiro. Eu acho interessante quando as pessoas dizem que eu não sou. É interessante esse negócio de identidade. Deus chama Moisés, o cara que tinha esganado o soldado egípcio e depois foge lá para Midian, esse mesmo lugar aqui. E Deus aparece para ele aonde? Em Horebe, no meio de uma sarça ardente. Aí começa a falar com ele. Você vai lá, voltar para o Egito, terra de Gósen. Aí diz, não vou não. Não vai porque eu vou ser contigo e vou fazer sinais e maravilhas. Diz lá que o grande eu sou te mandou. Ele diz, não vou. Não vou porque eu não conheço mais aquela terra, já faz 40 anos. Não vou porque eu não posso. Eu sou pesado de língua, não sei falar bem nem de hoje, nem de ontem, nem de anteontem. Que Deus vai se irritando com ele, dizendo que não pode, que não pode, que não pode, que não pode. Aí Deus, vai, eu vou ser com a tua boca. Quem foi aquele que fez o que fala ou o mudo, o cego ou o que vê? Vai, eu serei com a tua boca. A gente acha que para ser usado por Deus a gente precisa de uma competência. Tem gente que acha que para ser usado por Deus precisa ser assim alguém especial. Não, olha como é que eu faço bem. Gente, não é desse jeito. O Deus chamado de Deus é graça pura. Tem muita gente que é extremamente competente, e que não consegue mover em Deus. O coração orgulhoso faz com que ele pense que ele mesmo, eu sou tão bom, tão bom, tão bom. Quantos cantores você conhece que tem vozes maravilhosas, gente? Que cantam, mas não encantam. Aí vem o irmãozinho, a irmãzinha aqui, gente, desafinado. Você sabe que ela tem a dificuldade no time, tem a dificuldade de colocar, entra antes, mas faz você chorar aqui com o Senhor. Leva você a um lugar de adoração. Não tem a ver com aquilo que você é, mas com aquilo que Deus pode fazer quando Ele te chama. Deus, Ele chama pessoas. Pedro diz para Deus, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Fica tranquilo. O negócio aqui está comigo, Pedrão. Eu vou fazer de ti um pescador de homens. O negócio é comigo. Você não tem nada a ver com isso. Tem a ver comigo, com o meu poder. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Mas peraí, Deus, eu não sou poderoso guerreiro. Eu sou agricultor, lembra? Plantando trigo, lembra? Malhando no lagar. Ele começa a dizer para Deus que Deus não pode ser Deus. Pedro, ele fazia isso. Vai pescar? Não, não vou. Não, vai pescar e pesca lá no lado direito. Senhor, o Senhor entende de pregar, de curar, de fazer milagre, mas de pescar manjo eu. O Senhor não manja disso, Pedro, vai lá. Tá bom, Deus, eu não concordo. Eu não concordo, mas sou obediente. Sobre a tua palavra vou lançar essa rede. Ele vai lá e pesca tanto peixe. Ele não entendeu, gente. Pedro não entendeu que a nossa vida sem Deus é uma vida falida. Mas quando ele percebe que é o poder do Senhor, ele pensa que consegue resolver tudo na carne. Na véspera de Jesus morrer, ele puxa a espada e diz, aqui não, eu resolvo tudo no braço. Parece o gaúcho, tchê. Resolvo na ponta da lança, tchê. Mas bate, guriço macho. Mas Deus fala o que para ele? Baixa a tua bola aí, Pedrão. Hoje, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes e essa bola tua vai murchar. É ou não é, gente? E ele pensa que ele é o cara. Ele é sempre aquele que fala proibir. Tinha um povo aí expulsando demônio. E eu proibi porque não andava com a gente. Tem um tal de cego Bartimeu gritando, calado, que Jesus está com a gente. Ele cercava, que ele queria propor para Deus uma blindagem. Não, Deus, só cura esse aqui, mas esse aqui você não cura. E Deus é Deus, gente. Deus, Ele é Deus. E aí quando Deus enche Pedro, gente, ele pega o sermão, mas, o sermãozinho miserento, gente. Faltou homilética, faltou exegese, faltou hermenêutica. Vocês já viram o sermão de Pedro em Atos capítulo 2, gente? 3.000 se convertem. Porque ele estava 50 dias orando. Ele ora da Páscoa ao Pentecostes, 50 dias. E ali o poder de Deus se manifesta. Aí o Espírito Santo vem e convence todo mundo. Gente, tem gente que acha que não pode.
A Bíblia conta a história de um profeta chamado Jonas. É um sujeito mais esquisito. Porque todo pastor quer o quê? Quer ganhar gente para Jesus. A Jonas não quer não. Vai lá e prega para Nínive. Vou nada. Ele vai, desce no barco, pega um navio para Tarsis. Você conhece a história? Ele é jogado no mar. Aí Deus manda um grande peixe, vomita ele na praia. Olha o sermão do sujeito. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Pensa num sermão sem amor. Se você se converter em 40 dias, o inferno vai pegar fogo. Gente, todo mundo se converte. Se converteu o pobre, o rico, o rei. Todo mundo, foi a conversão em massa. Nínive se converte. Por isso que Jesus diz, naquele dia Nínive se levantará, porque creram na pregação de Jonas. E Jonas era quem, gente? Um profeta que não queria profetizar. Mas Deus usa ou não usa, gente? E aqui ele vai usar esse sujeito chamado Gideão. Mas a primeira coisa que acontece quando a gente passa por tempos de dúvida, com tempo de derrota, ele estava 7 anos sendo roubado, 7 anos sendo destruído, 7 anos sendo anulado, 7 anos dizendo assim, não tem jeito para você não vai conseguir, e você constrói e destrói, você constrói, alguém vai e destrói. Ele faz a pergunta assim, Deus sabe mesmo o que está fazendo? É a chamada vocacional, sabia disso? Será que Deus me chamou para isso? Será que Deus me chamou para ser pai? Para ser marido? Será que Deus me chamou para eu ser professor? Será que Deus me chamou para eu ser engenheiro, político, advogado? Deus me chamou para eu ser técnico? Para que Deus... Deus, eu tenho certeza. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Ele começa a duvidar. Alguém diz assim, você vai vencer. Pastor, eu estou apaixonado por uma moça. Eu falei, filho, ora. Fica cheiroso. Porque a moça gosta de homem cheiroso, toma banho. Bota umas roupas bonitas, encanta, faz um gracejo, leva flores. Você tem que cortejar, você tem que ser gentil, você tem que ser o primeiro a socorrer, gente. Você tem que invade ela com todo o teu amor, no sentido bom da palavra, encharca ela com palavras de doçura. Isso, bebe água. E aí você ouve, você começa a questão, fulano gosta de você. Sabe como é que começa essas coisas na igreja, né? Pastor, nós estamos orando para ver se Deus confirma. Quem já ouviu isso, gente? Besteira, joga isso fora. Você gostou da moça? Casa com a moça de uma vez? Uma vez chegaram no meu gabinete, a moça, estou orando há 8 anos por uma namorada. Não, e ela está orando há 7. Falei, e eu queria que você orasse. Não, já está orado. Porque vocês querem que eu ore baixo pelo quê? A resposta já está dada. Você gosta da moça, a moça não gosta de você, você está namorando a outra. Pronto, você vou orar? Não, eu vou abençoar. Abençoa, bota a aliança dentro da moça, vai ser feliz. Já passou tempo demais. Mas tem gente que duvida de Deus. Dúvida é o contrário da fé, gente. A fé manda se avançar, a dúvida faz você recuar de medo. Você vai ver aqui que Gideão é um sujeito que ele aprendeu a vencer a dúvida. E quando ele está convencido, porque Deus vai tratando ele nessa escola do medo. Não fica pensando que o negócio foi fácil, não. Ele está com tanto medo que ele pede uns sinais miraculosos para o Senhor. Se o Senhor está me mandando, ele pega então o novelo de lã, assim, eu quero pedir para que essa noite o orvalho encharque o novelo de lã, mas em volta fica tudo sequinho. Aí Deus dá o sinal para ele. Aí ele fala, não, eu acho que eu me enganei. Não, era o contrário. Eu quero o novelo seco e em volta molhado. Aí Deus vai e faz para ele, mas ele tem dúvida. Ele é um homem que precisa ser curado do seu medo, porque depois de sofrer tudo que ele sofre, ele não consegue mais acreditar que ele pode vencer.
Eu já falei aqui de um filme que eu vi, o sujeito sofre tanto na vida, que no final ele fala para o psicólogo dele: depois de sofrer tudo que eu sofri, eu não consigo mais deixar a felicidade entrar na minha vida sem ser revistada. Ou seja, ele está sempre desconfiado que o mal vai pegar ele. Pastor, eu estou desconfiado que há algum tempo Deus está preparando uma para mim. Eu estou feliz demais, minha vida está dando tudo certo. Deus está preparando aí para puxar meu tapete. Deus está preparando para me derrubar, mas não é nada disso. Aqui Deus escolheu esse homem, só que a dúvida faz com que a gente perca a fé. Mas aí a gente aprende que a fé vem de olhar para Deus e não para nós mesmos. Existe alguma coisa impossível, Senhor? Essa palavra Deus dá para Sara, a mulher estéril de 90 anos. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para o Senhor. Acredite em mim. Se você não quiser acreditar em mim, então acredite na Bíblia. Não tem a ver com competências humanas. Elas podem ajudar aqui e ali, mas tem a ver com o chamado, a vocação e a graça do Senhor. Se Deus disser para você, avança, pode avançar. Se Deus disser para você, caminhe em frente, pode caminhar. Então não deixa que a identidade que você recebeu de derrotado torne a tua vida tudo desculpa para não vencer. A fé, gente, eu leio a Bíblia, eu dou risada. Sem brinca, Deus apronta umas com a gente na Bíblia e fala assim: ah, Deus, está lá Josué lutando contra os amorreus, e os amorreus, o sol para aqui, a lua para lá, ele não consegue derrubar todo mundo. Aí diz assim: então o Senhor fez chover grandes pedras do céu, que atingiram somente os inimigos, e foram destruídos mais inimigos pelas pedras do céu do que pela espada de Josué. Pensa num Deus mirolha. Pensa num Deus que bate o pênalti e não chuta para fora, não bate na trave. A pedra só caía na cabeça dos inimigos. Gente, esse é o Deus que você serve. O Deus que eu sirvo, que você serve, é o Deus que protegeu Israel, gente, sem uma arma na mão, saindo do Egito. E o faraó vai lá, com chicote no lombo dos cavalos, seus carros de guerra. Então o Senhor foi lá. Gente, como eu gosto desse texto. Êxodo capítulo 13, o Senhor foi lá e soltou as rodas dos carros do faraó. Imaginou, gente? O faraó parece aquele, sabe o bip-bip e o coiote? Quando o coiote vai pegar o bip-bip, vem o livramento. Gente, quando o faraó vai chegar, a roda do carro cai. Gente, um Deus que se preocupa com detalhes da mecânica daquele tempo. Se ele disse para você, o Senhor é contigo, querido, ele sabe o que está fazendo. Não tenha dúvida de que ele está fazendo alguma coisa. A dúvida diz: será que Deus escolheu a pessoa certa? Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Sou pobre, feio e burro. Imagina isso. Ele está falando para ele o seguinte: eu não sou capaz. Eu não posso ir. Eu não tenho essa inteligência. Eu não tenho essa capacitação. Eu não tenho essa massa crítica para resolver questões. Eu não sei interpretar. Gente, eu não tenho dúvida do meu chamado. Nenhuma dúvida. Mas eu sei que tem coisas que eu não fui chamado para fazer. Então eu prefiro deixar para você fazer. Tem coisas que eu sei fazer muito bem, outras que eu sei fazer mais ou menos, e tem coisas que eu sou uma miséria. Então eu não me meto ali. Mas eu convido quem sabe fazer para trabalhar ali. E a gente, muitas vezes, quer trocar a identidade. Perguntaram para João Batista: tu és o Cristo? Ele falou: não, eu sou a voz que clama no deserto. Porque pior do que você não saber quem você é você não saber quem você não é. E aqui no nosso caso, nós não somos derrotados, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós recebemos de Deus uma identidade, só que essa identidade, ela vai sendo minada durante a nossa caminhada. E como você experimenta aqui e ali uma derrota, o teu coração começa a duvidar de Deus. Será que eu sou chamado para isso? Eu sou chamado para vencer?
Eu sou chamado, de alguma maneira, para atingir esse alvo que Deus me quer, que Deus está dizendo para mim que eu sou capaz. Gente, um anjo apareceu. Gente, se um anjo aparece para mim, gente, vou te falar, quando um anjo aparece na Bíblia, fora esse aqui em outro caso, as pessoas se borram de medo. João era íntimo de Deus, sim ou não, gente? Reclinado no coração, no peito de Jesus. Quando o anjo aparece para ele no livro do Apocalipse, ele caiu como morto. O outro único que enfrenta anjo aqui hoje é Jacó, que inclusive ganha do anjo. Eu não sei que anjo era esse, mas para ganhar do anjo. E Josué, que vai lutar com ele lá em Gigal, puxa a espada, até dos nossos ou contra nós. Mas aqui o anjo aparece, ele manda profeta. Não é bem assim. Ele manda anjo, está batendo boca com o anjo, com dúvida. Mas o que a Bíblia diz? O Deus que dá ordens é também o que dá a capacidade de cumprir. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Disse o Senhor: quem deu a boca ao homem, quem fez o surdo, o mudo, quem concede vista os torna cego. Não sou eu, Senhor, agora pois vá, eu estarei com você ensinando o que dizer. Você vê que Moisés, ele vai aprendendo. O primeiro milagre qual é? Qual o primeiro juízo de praga de Deus? Qual o primeiro? Transformar água em sangue. Aí Moisés fala o seguinte: Arão, vai lá e coloca a vara na água. Aí ele vai lá e coloca a vara na água. Segundo milagre qual é? Estende a tua vara sobre a terra. Aí sai rã. Terceiro milagre qual é? Piolho. É mosca. Terceiro é mosca. A partir do quarto, fala assim: Arão, senta no banco de reserva que agora é comigo. Deus tratou o coração dele. Agora é Moisés que resolve a bronca. Agora é Moisés que vai à frente. Ele vai encorajando. Aquele moço que estava lá em Midian, que achou que a vida não era mais boa com ele, que falou assim: agora acabou a minha vida, porque o faraó vai acabar com a minha raça, ele prometeu me matar, é por isso que eu fugi. Agora ele está encorajado, ele vai lá, ele vence uma, ele vê o irmão dele vencer outro, ele fala: deixa eu tentar. Gente, a partir da sexta praga, os servos do faraó falam o seguinte para ele: você não está vendo que o Egito está destruído? Aí ele entende a autoridade que Deus deu para ele. A escola de Deus faz com que a gente pare de duvidar das promessas de Deus e faz a gente parar de olhar para nós mesmos. Não tem a ver com o que a gente é, mas tem a ver com aquilo que Deus pode fazer em nós. Quando a Bíblia fala sobre isso, existe um terceiro mandamento: será que Deus vai cuidar de mim? E se eu for enfrentar aquele gigante filisteu? E se eu for enfrentar o faraó? E se eu for pregar para aquela multidão de 3.000? Será que Deus vai me proteger? Fez como o Senhor lhe ordenara. Eu gosto disso. Como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da família, a família dele, ele estava com medo. O que papai vai pensar? O que mamãe vai dizer? A minha família é de outra religião. Medo, ele estava com medo. Diga medo. Ele estava com medo dos homens da cidade. Fez tudo de noite e não durante o dia. Ele está se escondendo, ó. De maneira que quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Obedecer ao Senhor custa. A obediência ao Senhor, gente, custa caro. Muitas vezes não é fácil você se posicionar. Muitas vezes não é fácil você ter que dizer não para gente que te ama, ou viver sob ameaça. O que Deus falou? Vai lá e destrói aquele poste ídolo. Aqui, esse homem chamado Gideão vai ganhar um apelido chamado Jerubaal, aquele que briga com Baal. Baal era uma entidade demoníaca adorada naquele tempo em Canaã, junto com Mamon, Dagon, Moloque. Eram espíritos imundos travestidos. Se você está em 1 Coríntios capítulo 10, você vai entender o laço da idolatria, que é formado através de adoração de ídolos. E aqui ele tem dúvida se Deus vai suprir a vida dele. Eu conheci
Agora em Portugal, já o conhecia por telefone, apóstolo Fábio, um homem que largou tudo, atleta de futebol, jogou em clube grande aqui no Brasil, jogou em clube lá no Porto, no Marítimo, e Deus falou assim, larga tudo, e começa a trabalhar. Pensa um homem, gente, que ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro com futebol, larga tudo, e começa uma igreja. Gente, ele largou tudo. E começou uma igreja sem apoio de convenção, sem apoio de junta de missões, sem apoio de ninguém, ele e a esposa dele, sem curso teológico. Pensa numa igreja que bombou, pensa numa igreja que cresceu. Um homem de oração, um homem fiel à palavra de Deus, um homem com princípios inegociáveis de fé, porque ele ouviu a Deus, aí falou assim, pastor, tive medo, pastor. Teve um ano que teve uma enchente aqui na ilha, ele mora em Madeira, desceram as pedras, rolaram as pedras, acabou com a minha igreja, acabou com tudo que a gente tinha, deu vontade de desistir, mas ele encorajou no Senhor, ele se encorajou em Deus, ele recebeu ameaça de morte, mas o Deus que chamou ele, é o Deus que honra e protege a fé e a obediência. Disse-lhe, porém, o Senhor, Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Existe assim promessas de Deus que me alegram, quando Deus, por exemplo, fala que até os cabelos da minha cabeça estão contados. Você pode não contar, mas Deus sabe. Aqui a contagem é regressiva sim, mas isso fala do cuidado que Deus tem para mim, ou por mim. Eu não fujo, Deus, quando algo na minha vida foge do meu controle, esse algo não escapa do controle de Deus. Quando algo na sua vida sai fora do rumo, do planejamento dá um negócio que dá segurança pra gente? Dá ou não dá, gente? Você planeja aquela viagem, você planeja ter um filho saudável, você planeja ter um casamento feliz, você planeja começar uma empresa. Gente, aqui entre eu e você, fica só entre a gente, a torcida do Atlético, a torcida do Coxa. Paraná também tem torcida. As coisas são do jeito que a gente pensa, gente. São, gente. Deus tem caminhos, Deus tem propósitos, Deus faz coisas, Ele traz à existência aquilo que não existe. Deus, Ele faz coisas e fala assim, mas Deus, não foi isso que eu combinei, mas é o jeito que eu quero, é assim que eu quero. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal, estão tentando salvá-lo, quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, letra minúscula, poderia defender-se quando derrubar o seu altar. Eu vou dar 3 chaves aqui de vitória para você. Esse homem, ele está experimentando 7 anos de derrota, e está batendo boca com o anjo, ele está duvidando que o chamado dele é um chamado para libertar cativos, para anunciar um tempo novo em Israel, e para expulsar, derrotar os inimigos. Aí o anjo fala o seguinte para ele, repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios, com tochas neles. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguraram na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. Deus dá para eles cântaros, que são vasos de barro. Deus dá para eles uma tocha de fogo, e Deus dá para ele trombeta. Interessante que esse exército era de 32 mil homens, que podia fazer frente com o exército dos midianitas. Mas Deus fala o seguinte, você vai entender que não é com você, é comigo. Diz o seguinte, quem tem medo vai embora. 22 mil vão embora. Já imaginou? Você perde 2/3 do teu exército. Quem tem medo, você acha que não vai dar? Então vaza. Dá o vaza, vai embora.
A primeira coisa que ele faz, ele coloca para longe pessoas que vão te desanimar, que vão dizer para você que você não é capaz, que não é possível, que você nunca vai largar o cigarro, você nunca vai largar a droga, esse mal nunca vai te deixar, o mal nunca vai te atingir. É isso que ele vai fazer. Ele tira os medrosos, porque os medrosos contaminam a gente. Os medrosos dizem assim, ó, não vai dar. Ele tira esse povo de fora. Então ele pega os cântaros, mas tem muita gente ainda. Ele fala assim, leva o povo para beber água. E quando todo mundo vai beber água, tem gente que abaixa para colocar água, e tem gente que lambe como cão, lambendo a água. Ele fala, pega esses 300 aí. Esses 300 aí que eu vou usar. Então ele dá os cântaros, as tochas dentro dos cântaros, e uma trombeta. Gente, isso tem um significado. Ele desbarata um exército com milhares, com centenas de milhares de inimigos. Como? Ele quebra o cântaro. Primeira coisa, gente, humildade. A Bíblia usa a palavra vaso quebrado para nos ensinar a respeito de humildade. A voz do Senhor, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o coração contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus ama a humildade, porque Deus se humilhou. Eu quero ser o melhor, eu quero ser o maior. Não é nada disso. Jesus se humilhou a si mesmo, sendo feito servo, foi para a cruz, morreu a pior morte que podia morrer. Por isso que Deus o exaltou. Por que José foi quem ele foi? Porque ele foi humilhado, foi vendido, se tornou prisioneiro, foi descendo, se tornou prisioneiro escravo, ele foi indo lá para a cadeia, aí depois Deus o levanta como governador. Olha para mim, querido. Aprende a se humilhar. Eu sei que você é muito bom em alguma coisa, mas aprende a se humilhar. Dobre o seu joelho. Tem gente que não consegue dobrar o joelho nem na igreja. Se o pastor chega assim, gente, vamos dobrar o joelho, vamos orar? Ah, pastor. São maridos e esposas que não conseguem se humilhar, não conseguem dizer assim, você está certa, eu estava errado. Incapaz de pedir perdão, incapaz de consertar a bobagem que fez. Gente que fica o tempo todo buscando um culpado. Se você se humilhar, Deus vai te exaltar. Se você se humilhar, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito, não desprezará o Deus. Salmo 51. Eis para quem olharei, para o humilde e o contrito de espírito que teme a minha palavra. Se você pegar Jeremias capítulo 18, conta a história de um oleiro que vai fazendo vaso, aquele vaso se quebra. Ele fala assim, ó, esse vaso quebrado é o vaso bom. Esse vaso rachado é o vaso que eu quero, eu vou fazer de novo. Às vezes Deus vai ter que humilhar a gente, porque se a gente não se humilha, Ele vai ter que levar a gente a um lugar de arrependimento. Vasos quebrados. Se a tua vida está em cacos, em pedaços, pronto, você está prontinho para Deus. Prontinho. Porque enquanto você acha que você não precisa de Deus, Deus não conserta. Número 2, que aqui está como número 1, as trombetas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. No seu tempo cada um fala a sua glória. Salmo 29. Querido, olhe para mim, a trombeta é a palavra de Deus na minha boca e na tua boca. Eu prego a palavra de Deus. Vocês fazem ideia de quantos versículos vocês ouviram aqui hoje? Eu prego a Bíblia. Porque passarão os céus e a terra. Isso aqui, ó, não vai passar nunca.
nem um tio e nem uma vírgula do que está escrito vai passar que se cumpra, sem que se cumpra. Jesus, ele vence a tentação com a palavra, ele vence as trevas com a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele não fica de... Ele usa a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 3, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Interessante. As propostas são muito interessantes. São propostas aparentemente e são tentadoras. Se você prostrado me adorares, eu vou te dar autoridade sobre todos os reinos. Jesus diz, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, somente a Ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 6, capítulo 16. Ele usa a palavra de Deus na minha boca se torna poderosa. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tudo te vá bem. Olhe para mim, igreja, leve a sério a palavra de Deus. Você não pode ter um encontro com a palavra de Deus só no domingo e na quarta-feira. A palavra de Deus tem que penetrar na tua vida, nos teus ossos, na tua pele, na tua carne, no teu músculo. Tem que estar aí dentro. Tem que estar em você. Tem gente que fica vendo um atrás. Eu não tenho problema com televisão, mas tem gente que não sabe ser moderado. E vê 1, 2, 3, 40 capítulos. Eu vou fazer a maratona da série tal, mas não consegue fazer a maratona de leitura bíblica. Querido, se você juntar aí 45 minutos por dia, que é o tempo que você tem para ver uma série. Você lê todo o Evangelho de Marcos. Quem sabia disso? O Evangelho de Marcos é curtinho, 45 minutos você lê. Enquanto você não tem a palavra de Deus na sua boca, você não tem uma trombeta de Deus na sua boca, toda vez que as trevas te enfrentam, toda vez que os problemas avançam contra você, todas as vezes que as ameaças te tocam, você quer fugir. E por último, para encerrar, as tochas, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 24. E o Senhor ia diante dele de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Você não vai vencer seus problemas na carne. Vou repetir, você não vai resolver os seus problemas com carnalidade, com discussões, com bate-bocas, com conspirações. Se você buscar o Espírito Santo, você vai receber o Espírito Santo. Porque se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará o Espírito Santo a quem vos pedir. Querido, olhe para mim, não tenha medo do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que homens antes de mim, antes de nós, pregaram a palavra de Deus. E é pelo Espírito que Ele convence a gente do pecado. Tem gente que se embriaga com tudo nessa vida, se enche, se farta com todo tipo de sabor, mas extingue de dentro dela mesmo o Espírito Santo. Tem gente que, se falar em dom do Espírito Santo, parece que já dá um arrepio. Tem gente que rejeita o poder de Deus. Tem gente que rejeita o presente que Deus deu, que busca o Espírito Santo. Como você, sabe quando o teu celular está com 1%? Já teve assim, quando você olhou para o teu celular e falou assim, 1% a bateria vai acabar. Já aconteceu contigo isso? Aí você corre para pegar o carregador e enfiar numa tomada. Já aconteceu com você isso? É desse jeito que você tem que buscar o Espírito Santo. Tem que ser agora. Tem que ser hoje. Porque João Batista diz, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, que é maior do que eu, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Sem o Espírito a gente não faz a obra de Deus. Vai ser carne pura.
vai ser só construir parede, vai ser só fazer trabalho social. É pelo Espírito, é por Deus, não por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Levanta a tocha de Gideão, usa uma trombeta para anunciar o poder de Deus na sua vida. Comunica ao seu coração a verdade. Estabelece no teu coração o desejo de se humilhar diante do Senhor. Os midianitas foram desbaratados. Um exército que perseguiu Israel, que massacrou Israel, que oprimiu Israel por 7 anos. Deus resolve o problema daquela nação com um homem só. Só um homem de fé contagiou toda uma geração. Homens que estavam se escondendo dentro de buracos, dentro de cavernas. Homens que tinham desistido da vida, de ser feliz. Um homem só. Gente, esse homem é você. Eu vou dizer para você como se eu fosse anjo. Como se eu fosse um anjo. Você ouça essa palavra. O Senhor é contigo, guerreiro valente. Ele é contigo. O Senhor não te abandona. Aquele que vem a mim, de forma alguma o lançarei fora. A promessa de Deus é um Deus que me acompanha, que caminha comigo, que não me deixa. Eu jamais te abandonarei. Eu não vos deixarei órfãos. Você tem um pai, e é um pai responsável que te ama e que te autoriza a vencer e diz: vai, filho, vai. Você não fez isso com teu filho já? Pai, eu não consigo, vamos lá, vamos fazer inglês. Você investe tudo na vida dele. Fez ou não fez com seu filho? Pai, eu não consigo nadar. Consegue. O pai fica aqui com você, vem, daqui para cá. Eu dou agora daqui para cá. Daqui a pouco teu filho vira um campeão de natação. O Senhor é contigo. Vamos orar? Fique em pé em nome de Jesus. Deus falou com você, querido? Vamos orar? Você pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos clamar a Deus para que Deus dê para a gente esse coração quebrantado e contrito. Vamos clamar para que Deus dê para essa igreja, gente, um coração cheio do Espírito Santo de Deus, um coração que busca o Senhor. Vamos clamar a Deus para que Deus coloque a palavra dele na nossa boca. Uma palavra de vitória, não uma palavra de derrota, de desistência, não uma palavra de desânimo, não uma palavra de medo. Tira isso da sua vida. Chega um pouco mais à frente aqui. Quero fazer uma pergunta para você hoje aqui. Qual é o midianita que está te oprimindo? Às vezes o midianita é um problema muito próximo da gente, dentro de casa. É um filho que se rebelou. É um casamento ameaçado. É uma voz de violência, estupidez. Às vezes o midianita é o fracasso que se repete. Deus, quantas vezes eu fracassei? É uma voz que diz para você que você não vai conseguir. É medo. É tempo de você ouvir agora o Senhor. Não tem a ver com a sua força, hein? Não tem a ver com a sua inteligência. Tem a ver com o Senhor. Você estava cantando aqui, Jane? E eu pedi para Deus uma orquestra. Não é a bandinha sinfônica, pedi uma orquestra. Pedi uma orquestra aqui. E dei data, falei: Deus, eu queria nessa data. Deus pode dar. Deus pode fazer isso, porque o Senhor é conosco. Feche seus olhos. Existe alguém aqui essa noite que quer fazer uma aliança com Jesus? Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Se você quer isso, só levante sua mão, só isso. Deus abençoe. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Você quer isso? Só levante sua mão. Amém. Quem aqui precisa se batizar? Pastor, eu preciso ser batizado, eu não passei pelas águas. Levanta a mão. Amém. Vamos orar. Pai querido, a tua palavra
não nos deixa satisfeitos. Eu leio a tua palavra entra nos meus ouvidos, ela encharca o meu coração, ela transmite possibilidades, ela transmite o teu poder para aniquilar os meus inimigos, para destruir os bloqueios, para retirar os limites. A tua palavra enche o meu coração de esperança. A tua palavra faz com que eu enxergue a dimensão do teu poder. A tua palavra faz com que os meus inimigos se tornem pequeninos demais. A tua palavra faz com que o meu coração tenha um desejo de avançar, de vencer. A tua palavra, Pai, me enche de alegria. E eu quero hoje, em nome de Jesus, me juntar com os meus irmãos dessa igreja, Pai, como Gideão, e sacar e retirar do meu coração e do coração dos teus filhos todo espírito de medo. Espírito de medo saia das nossas vidas. Toda força que faz o teu povo recuar, que impede o teu povo de avançar, nós rejeitamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo, nós aqui concordamos e cancelamos todas as ameaças, tudo que tem sido roubado de nós, que tem feito o teu povo ficar enfurnado dentro de um buraco com medo. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Pai, nós concordamos aqui que existe bênção nesse ajuntamento. Nós concordamos aqui que existe o poder do teu Espírito em nós, Senhor. Nós concordamos aqui que a palavra do Senhor na nossa boca vai cumprir o que promete e não vai voltar vazia. Nós concordamos, Senhor Deus, que a tua bênção jamais sairá da nossa casa, que os nossos filhos vão receber como herança o poder do Senhor, em nome de Jesus. Nós concordamos, Pai, que os cântaros da nossa vida, humilhados diante do Senhor, vão receber a recompensa da tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida daqueles que hoje estão entregando sua vida ao Senhor. E eu sei que hoje é dia de festa no céu. Entre os teus anjos, hoje tem uma grande celebração, porque o Senhor operou a salvação no meio do teu povo. Agora despede-nos aqui em paz, Senhor Deus, em paz. Enche-nos aqui de alegria e faz com que essa alegria transborde para fora dessas quatro paredes, para dentro da nossa casa, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido. Você vai deixar sua derrota aqui. Aqui. Você vai voltar, deixar seu medo aqui. E você vai voltar para caminhar e sonhar os sonhos do Senhor. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Dê a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio e a majestade pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Você que nos visita, você vai lá atrás, tá bom? Que tem um presente para você, não deixa de ir. Você que, pastor, eu quero ser membro dessa igreja, estou sem igreja, você vai lá atrás e dá o seu nome. Pastor, eu preciso ser batizado, você vai lá atrás e dá o nome para o Paulinho, amém? Daci, dá a bênção para a gente sair daqui. O irmão Daci vai dar a bênção e vai despedir a gente em nome de Jesus. Vem cá, queridão. Eu vou lá para a porta e eu gostaria de dar um abraço, se você quiser dar um abraço, tá bom? Deus abençoe a todos. Pai amado, é tão bom quando estamos na tua casa e podemos ouvir a tua palavra, a tua mensagem, o teu recado para conosco. Nós agradecemos porque tu és um Deus misericordioso e nos tens abençoado. Que possamos colocar essas palavras que ouvimos nessa noite em prática, nessa semana, e possamos ver, Pai, a tua vitória, a tua bênção sobre todo esse povo. E agora, ó Pai, nós queremos pedir, Pai, que o amor do nosso Deus
e a consolação do Espírito e a graça maravilhosa de Jesus Cristo estejam com todos, ó Pai, no decorrer desse dia, dessa semana, abençoando a cada um. É em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor.